Boa noite, meu nome é Vanderlei. Eu fico sempre muito feliz em estar aqui conversando com vocês. E queria começar dando os parabéns para vocês por estarem aqui. Quem faz de a gente estar no melhor momento, individual e coletivo, é muito verdade, acredito muito. E acho muito importante a gente pensar nisso, que durante essas encarnações a gente foi preparando o mundo para ele ser cada vez melhor. A diferença é que hoje a gente sabe mais rápido de tudo de ruim que está acontecendo em qualquer canto, mas tem muita coisa legal acontecendo a todo instante. E a Terezinha, nossa vice-presidente, uma liderança espiritual aqui da casa, ela tem uma frase que é assim: a todo momento uma planta nova está germinando, o tempo inteiro todas as plantinhas estão crescendo, as árvores estão crescendo, e a gente não se apercebe que isso está acontecendo porque é algo natural. Mas basta uma árvore na rua cair que todo mundo presta atenção e escuta. Então a gente está muito sintonizado com os problemas, com as dificuldades, porque é isso que é da nossa natureza. É muito mais do que a gente está acostumado, não da nossa natureza, muito mais do que a gente está acostumado nas últimas vidas, do que a bondade, do que a fraternidade. Então a gente acaba ficando sintonizado com o programa de TV, né? A gente reclama que só passa tragédia, mas quando fazem um programa de TV que conta coisa boa, a gente não sintoniza e não vê. Né? Daí não dá audiência, daí os caras tiram da grade e botam lá os de tragédia que todo mundo fica conectado. No WhatsApp, o que mais chega, o que mais é passado adiante. É tragédia, é crime, é um roubo, porque a gente tem medo, a gente tem, claro, receio que aquilo chegue na gente, então a gente sintoniza muito mais fácil com o medo do que com a esperança. E eu gostaria que vocês saíssem daqui mais esperançosos. Mais da metade de vocês hoje está procurando atendimento em saúde. Quer dizer que alguma coisa na vida de vocês está precisando de um ajuste. Vocês vieram procurar ajuda, né? Então, vim aqui e a gente ficar falando o quanto a gente está vivendo esse momento mais feliz das nossas vidas, o melhor desde então, pode ser um pouco estranho para quando a gente está passando por uma dificuldade. Se era para ser assim tão bom, por que é que eu estou sofrendo? Né? É um pensamento usual, comum, mas parabéns por isso. Por quê? Porque quando a gente está na fase que ainda não está se dando conta porque é certo e errado, a gente não tem esse tipo de sofrimento que de repente vocês estão tendo agora, que às vezes repercute no corpo, com uma doença física, às vezes repercute no emocional, uma doença emocional, psíquica, que é os nossos corpos físico e emocional repercutindo algo que a nossa consciência, que o nosso espírito já entendeu que é certo e que é errado. Quando a gente está na fase de não prestar atenção porque é certo e é errado, muito mais lá ainda para o lado instintivo animal, a gente não sofre por isso, a gente não sofre por estar fazendo as coisas erradas, a nossa consciência não nos cobra. A gente é mais infantil do ponto de vista espiritual e, portanto, a nós não é cobrado tanta responsabilidade dos nossos atos e nós mesmos não temos a capacidade de nos cobrarmos sobre o que a gente está fazendo de certo e errado. Ao longo dessa trajetória espiritual, a gente vai se dando conta o que é certo, o que é errado, a gente vai evoluindo, se desenvolvendo do ponto de vista técnico, intelectual, entendendo como é que a vida acontece. E quando a gente começa a entender como é que a natureza, as encarnações se dão, do ponto de vista mais técnico mesmo, a gente vai vendo que muita coisa é ditada pelo nosso comportamento ético e moral. E daí a gente começa a despertar para a parte moral e começa a pensar, mesmo que no início de forma bem egoísta, a gente começa a perceber que a gente deveria tratar os outros melhor para que a gente tivesse uma vida um pouquinho menos sofrida. E daí a gente começa a tentar mudar o nosso comportamento, primeiro para se beneficiar. E daí depois a gente vai vendo que esse é o caminho, vai tomando ciência, vai assimilando e criando essa virtude de entender o que é certo e errado ao longo das vidas e das reencarnações. E aquilo que a gente fez de errado em algum momento vem nos cobrar a consciência. E daí a gente começa a sofrer. A sofrer primeiro porque a gente começa a entender que a gente não era assim tão perfeito, que a gente de repente fez algumas coisas para os outros que não eram tão legais. E às vezes daí a gente vem no centro espírita e daí vem o Luciano e o Vanderlei aqui e outros colegas e o espírita
o espírita ele tem que tomar o cuidado que às vezes ele fica um pouco meio casca grossa, um pouco menos cuidadoso, e pode passar a ideia para quem está tendo contato pelas primeiras vezes que a pessoa está merecendo sofrer aquelas coisas que está sofrendo, quando na verdade não é merecimento do sofrimento e nem é castigo, é só mesmo consequências dos nossos atos e principalmente lições. Quem aqui já ouviu falar que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações? Alguém já ouviu? A gente vai passando pelos centros espíritas, né, e lê alguns livros, a gente escuta isso, né? Dentro do que os espíritos disseram que são as categorias dos mundos, a Terra é a de provas e expiações. Alguns autores e espíritos já dizendo que a gente já está no próximo passo, que é o de regeneração, né, que é um pouquinho acima. Mas enfim, o que são as provas e expiações? É como uma escola mesmo. E muitos espíritos dizem que o planeta Terra é um planeta escola. Tem até livro chamado Planeta Terra, Planeta Escola. Porque a gente volta a cada encarnação aqui como se voltasse para um ano escolar. E a gente vai passando de ano, ou rodando e repetindo o ano, como qualquer escola. E como na escola, a gente volta a aprender as mesmas matérias, só que cada vez um pouquinho mais complexas e difíceis. Então, o primeiro ano de matemática, a gente vai aprender as contas básicas, né? Somar, diminuir, depois vai ficando um pouquinho mais difícil, multiplica, divide. E daí, quando a gente acha que sabe tudo, começam as equações, que começa a bagunçar tudo. E daí, daqui a pouco, vem um professor lá e diz, lembra como é que era? Não era bem assim, vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E isso é encarnação após encarnação. A gente está aprendendo um pouquinho mais do mesmo assunto cada vez mais a cada vida. Por isso que vai ficando um pouquinho mais difícil, por isso que às vezes vai ficando um pouquinho mais pesado. E como toda escola, a gente vai sendo colocado à prova. A gente recebe lá um manual que diz o que é certo e o que é errado. A gente vem com isso no chipzinho quando a gente reencarna, que são o acúmulo das nossas experiências anteriores, mas tudo aquilo que nós, como espíritos conectados com todos os espíritos, sabemos o que é certo e o que é errado, bem no nosso íntimo. A gente vem com esse GPS ali, né? E a gente é colocado à prova mesmo. Claro que a gente tem muitos mestres, muitos tutores, muitos orientadores ao longo da nossa vida. Desde que lá, quando a gente é recebido por uma mãe e por um pai, e que a gente tem toda essa necessidade física, animal, de ser cuidado durante anos por um outro da nossa espécie, como uma ferramenta da reencarnação para que a gente crie afeto e desfaça dificuldades das vidas anteriores. Voltarei a falar sobre isso, mas só para não perder a linha de raciocínio. Então a gente recebe várias orientações, dicas, né? E a gente vai trilhando esse caminho sendo colocado à prova, que é para ver se a gente entendeu mesmo a matéria. É bem isso, né? Então eu aprendi que não devo roubar. Eu sei que não é para roubar. E quando eu tenho tudo, ou quando eu não sou colocado na oportunidade de me apossar de algo que não é meu, está tudo certo. Quando não chega a prova, a gente acha que sabe tudo. Quando a gente senta na sala e o professor larga a prova assim, dá um frio na barriga, porque daí muda tudo, né? Parece que a gente apaga. E a prova é isso. Em algum momento da nossa existência, a gente vai ter uma oportunidade de repente se apossar de algo que não é nosso. A gente pode ter uma dificuldade ainda maior, que é não ter o necessário para a subsistência ou para o alimento dos nossos filhos, o que vai deixar a prova muito mais difícil. Ou eu ainda tenho tudo isso e mesmo tendo tudo que preciso, ainda me aposto que é dos outros, o que é uma prova mais fácil, mas que tem consequências muito mais difíceis. É só a gente pensar o que é certo e errado e imaginar como é que as consequências disso, né? O que é mais grave e o que não é. Então eu sou colocado à prova, depois que eu já aprendi a lição, fui orientado. E eu posso passar ou eu posso reprovar na prova. Esse é um mundo de provas. E eu vou ser colocado à prova várias vezes, né? Porque a gente não repete na prova e é expulso do colégio lá. A gente não é mandado para o inferno. Seria a expulsão do colégio. Não tem mais chance. Tu não tem mais vez. Tu vai para um lugar que tu nunca mais vai ter oportunidade. Não, a gente é colocado
várias e várias vezes de novo nessa caminhada, a gente é admitido de novo na classe para a gente de novo tentar e ser colocado à prova para tentar passar por média, né? Pelo menos por média. Só que às vezes a gente erra tanto, que os professores, como são muito bons pra gente, dizem assim: o Vanderlei está há muitos anos já, há muito tempo nessa série, né? Desse jeito que ele está indo, ele só está dificultando as coisas para ele. Porque além dele estar repetindo a prova, ele ainda está, nas atitudes dele, ele está causando danos para os outros. Porque uma coisa é a gente se prejudicar, né? Se atrasar nessa caminhada é se prejudicar. Mas quando a gente se atrasa e ainda causa danos para os outros, como por exemplo, não só reprovei na prova de roubar, de pegar algo que é dos outros, como ainda isso causou um prejuízo, um dano para aquela outra pessoa muito forte. Ela, poxa, jogou todo o tempo de trabalho dela fora, ela de repente não conseguiu pagar uma conta de luz e deu problema em casa, ela teve dificuldade, ela não comprou um remédio para um filho, não importa. Então esses danos que eu causo nas outras pessoas faz com que a pedagogia que os professores aplicam para a gente aprender a lição seja o da expiação. Por isso que é provas e expiações. A expiação é, já que tu não passou na prova, onde tu teve toda a oportunidade de só acertar o que era certo e errado, e tu sabia o que era certo e errado, agora tu vai passar na pele pela situação e vai ver como é ruim sofrer as consequências de quem não observa essa lei. Então sim, a gente de repente pode ser, e eu estou dizendo pode, porque não é uma matemática perfeita, a gente pode de repente, trabalhamos um mês inteiro, estou com o dinheirinho para comprar o remédio do meu filho e fui assaltado na parada e me levaram aquele dinheiro suado e eu não tenho dinheiro. E eu vou ter que passar por outras provas, que é a prova da humildade de pedir o dinheiro para alguém, a prova da resignação para voltar a trabalhar um mês inteiro de novo por outro salário, o de perdoar aquele irmão, de entender que ele estava num momento que ele ainda não aprendeu e não passou. E quando eu passar por tudo isso, na pele, de repente, eu, espírito, vou entender. Não é certo mesmo roubar. E na próxima vez que eu for colocado de novo à prova, com a experiência dolorosa que eu tive de estar do outro lado, eu vou mudar minha atitude. E daí eu vou passar de ano. Então é isso. Provas e expiações. E claro que se estamos nesse momento com algum tipo de dificuldade, a gente começa a pensar. Então será que é prova ou será que é expiação que eu estou passando nesse momento? Devo ter feito coisa muito errada para muita gente. Eu gosto dessas frases populares que tem muita verdade, né? Primeiro do que eu estava falando é aqui se faz, aqui se paga. Não é bem paga, né? Mas é tudo aquilo que a gente faz encarnado a gente corrige também. Então pode esperar 1, 2, 3, 4 vidas, mas é aqui encarnado que a gente vai ter que resolver mesmo, né? Corrigir isso com outras pessoas ou com a coletividade. E a outra é aquela, colei chiclé na cruz, né? Que é uma ideia de fiz algo tão grave que só posso estar passando por isso porque fiz algo grave. Então vocês vejam que a ideia da reencarnação e a ideia das provas sucessivas e de correção dos nossos atos é uma coisa que está na sabedoria popular. Isso é uma coisa que a gente já está introspectado. Está um cartazinho lá dizendo. Então por isso que é provas e expiações, né? A gente está passando por essas dificuldades, mas a gente só passa pela prova e pelas provas mais difíceis quando a gente já está num ano escolar mais avançado, né? E é quando a gente começa a ter alguns tipos de sofrimentos que aqueles que estão lá na creche ainda não têm. E é por isso que eu parabenizo vocês, porque a gente está num momento que talvez seja aquele momento do arrependimento, que é quando a gente começou a se arrepender das coisas que fez em algum momento, que a gente quer mudar. E quando a gente quer mudar, a gente sofre por estar nesse momento. Pode ser inconsciente. Às vezes essas doenças, essas dificuldades, elas afloram nos nossos corpos, emocional ou físico, sem que nós aqui encarnados tenhamos consciência de tudo que está acontecendo. Porque não é para a gente ter consciência mesmo, às vezes. A gente volta sem lembrar do que aconteceu nas outras encarnações, porque não é para lembrar.
Ah, é proibido? Não, é porque a gente não tem capacidade e maturidade para saber como é que foi antes. Vou aproveitar o que o Luciano falou antes, né, dessa ideia de que nós somos o único bicho que precisa de alguém para cuidar, para pensar sobre isso. Porque muitas vezes a gente fica se preocupando por que nasceu naquela família, por que é que está encarnado com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, passando por aquelas provas. Né? É muito normal a gente ficar se perguntando sobre isso. E é legítimo. E é muito importante a gente entender a reencarnação como uma ferramenta. É uma ferramenta, não é um castigo, não é nada. A gente tem essa coisa antiga da humanidade mesmo, de os anjos caídos que caíram do céu e vieram para a Terra para passar por muitas dificuldades porque erraram. Vejam que tem uma sabedoria que se conecta aí. Sim, a gente está no mundo espiritual. O mundo espiritual é tudo belo, tudo pleno, é muito melhor. Mas a gente tem que descer para a Terra para passar com esse corpo pesadão, passar por um monte de dificuldade para que a gente volte a merecer estar num lugar bom. Por quê? Porque a gente não passou em algumas provas. É isso. Então a gente vai ter que readquirir o passe para voltar a lugares que não tem sofrimento. Tá? Mas vejam a reencarnação, eu gosto e acho importante que vocês entendam a encarnação como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, de evolução espiritual. Porque a gente poderia estar no mundo espiritual recebendo a teoria do que é certo, do que é errado, e quando está tudo certo, quando a gente não tem maturidade e as coisas estão tudo bem, a gente se acomoda, né? Todo mundo. Cara, o salário está dando certo, está dando conta, eu trabalho pouco, mas ok, estou pagando todas as minhas contas, está tudo certo, aqui em casa eu posso não ser o melhor pai, o melhor esposo, mas ninguém está reclamando muito, vou ficar quietinho que as coisas estão acontecendo tudo bem, né? E assim a gente vai levando com a barriga. Pois nessa fase espiritual que a gente está, é isso mesmo, se a gente só receber a teoria do que é certo e do que é errado, a gente não evolui, a gente fica parado, a gente precisa se colocar em movimento. E as provas são para isso. Então a gente desce, é como se a espiritualidade superior, os mais velhos, dissesse agora vamos pro jogo, tá? Treino é treino, jogo é jogo. Veste agora o teu uniforme que tu vai voltar, vai pro campo e agora tu vai jogar uma partida. E lá na partida é diferente do que aqui, tu vai vivenciar. E a encarnação é isso, a gente está lá com a nossa família espiritual, com as pessoas, os espíritos que são afins a gente. Então são os espíritos com qual a gente está afinado, no mundo espiritual a gente está afinado. A gente pode estar lá nos inferninhos, afinados com as pessoas que estão lá, ou a gente pode estar em lugares mais tranquilos e mais calmos, afinados, em sintonia com aqueles espíritos. Só que nas vidas anteriores, eu tive existências e encarnações com outros espíritos, e de repente ficaram alguns pontos para serem resolvidos. Eu fiz algumas pessoas sofrerem, outras pessoas fizeram eu sofrer, o que um dia foi amor, de repente se transformou temporariamente em ódio ou raiva, e eu preciso resolver isso com aqueles espíritos, além de eu precisar me desenvolver intelectualmente, moralmente, continuar minha caminhada. Então, os espíritos mais sábios que já passaram por tudo isso, eles desenvolveram esse processo maravilhoso que é reencarnar em família. É isso, é uma ferramenta. Porque daí a gente reencarna, a gente chega completamente indefeso e necessitando do cuidado de outros que vieram antes, e não necessariamente esses outros que vieram antes são espíritos que eu tenho uma sintonia muito boa. De repente a gente está já brigando há um tempão, mas a gente aceitou que quer tentar se resolver. Só que se a gente viesse lembrando de tudo o que aconteceu nas nossas vidas anteriores, a gente já ia começar a arrancar brigando, a arrancar com dificuldade. Então, o mundo espiritual faz o quê? Primeiro vem a gestação, longuíssima, 9 meses, também no mundo animal, muito longo, quando passa um processo de transformação tremendo, principalmente na mãe, porque a maioria dos pais ainda não estão no momento de se transformar, mas em muitos pais também. 9 meses de uma transformação completa, onde tu fica pensando que vai nascer um serzinho que vai depender de ti para tudo, e que se tu não der conta ele vai morrer.
É isso. Isso que é tão pesado para a mãe, para a mulher. Que ela realmente entende que a vida daquele ser depende dela. E isso tem uma carga emocional muito violenta. E depois nasce. E quando nasce, é pequenininho, é frágil e requer atenção 100%. E inclusive o alimento vem da mãe. E claro que, como uma outra ferramenta para nos ajudar, ele vem com vários artifícios, vários programinhas. Ele faz bobagemzinha, ele faz blá blá blá, ele dá risadinha. E a gente, porque isso está lá no nosso chip animal, não está no espiritual, a gente vai se afeiçoando a ele. Ele faz gracinhas, faz coisinhas, a gente vai se afeiçoando, vai criando um vínculo. Essa necessidade e também as coisas de afeto vai fazendo com que se crie um vínculo afetivo entre os espíritos nessa fase. Porque o espírito, quando reencarna, todos nós, quando a gente assume esse corpo, a gente é muito mais animal do que um humano. A gente nem está se lembrando, está adormecido toda a nossa memória espiritual. Tá? Então é assim, é como se a gente fosse mergulhar ou fosse para um lugar que tem neve. O que a gente faz quando... O que a gente tem que fazer quando a gente vai para um lugar desse? A gente tem que colocar uma roupa especial, né? Então reencarnar é isso. O espírito está vindo para a Terra, precisa botar uma roupa especial. A roupa especial o quê? É o corpo físico. Aí ele bota aquele corpo físico, só que ele não sabe operar aquele corpo físico. Ele era um espírito que não tinha peso, não tinha nada, leveza. Ele tem que reaprender a usar o corpo físico, né? Então ele leva anos para reaprender a mexer com essa máquina aqui. Porque é isso, é uma máquina que a gente aprende a operar. Por isso que a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Ao mesmo tempo, a gente vai recebendo aos pouquinhos a nossa memória espiritual, ou seja, quem a gente é de verdade. Porque lá no início a gente é muito mais um animalzinho. Então é como se estivesse lá, hoje está muito conhecido as memórias em nuvem, né? Tudo é nuvem, está na nuvem, está na nuvem, está na nuvem. É como se lá na nuvem tivesse todos os arquivos. E aqui no nosso celular ou no nosso corpo, conseguisse baixar só 5% do que está na nuvem por vez. Então quando a gente é bebezinho, a gente está com 0, com 1, com 2, e vai aumentando a carga que vai recebendo. E a gente cada vez mais vai recebendo essa carga antiga do nosso espírito para o corpo. E quando a gente recebe a maior parte, é quando a gente está naquela fase difícil da adolescência. E é por isso que a gente entra tanto em conflito. É uma fase de conflito, porque é quando a gente está colocando em conflito, e é para ser assim, aquilo que a gente aprendeu na família e aquilo que o espírito está acostumado a fazer em outras vidas. E é por isso que é tão importante os pais e a família servirem de exemplo durante a infância para esses espíritos. Porque quando eles chegarem na adolescência e os vícios de comportamento deles começarem a sentar no corpo, eles vão entrar em conflito e dizer assim: eu estou com vontade de fazer isso, mas aprendi pelo exemplo do meu pai e da minha mãe que o certo é isso. E daí ele entra em conflito. E aí ele acelera o processo de aprendizado. Evidente que se o exemplo for negativo, pode ser desastroso. O espírito que já vem com uma tendência que não é boa, quando ele tem um exemplo que não é bom em casa, ele vai potencializar e vai ter mais dificuldade na sua existência. Mas a família serve para isso. E mais do que isso, esse tempo todo, porque a mãe e o pai, quando começam a receber essa carga do adolescente em casa, é muito pesado. A minha filha está na pré-adolescência, mas eu já fui adolescente, então eu sei o que foi para minha mãe e para o meu pai, a dificuldade que foi. Se eles não tivessem me criado lá desde o início, desde que eu era bebezinho, será que eles iam aguentar aquilo? Se eu chegasse daquele jeito, assim, no primeiro mês, um adolescente, nascesse um adolescente, ia criar vínculo? Ia criar afeto? Que passasse por essa complicação toda? Dificilmente. Então a gente cria esse vínculo aos poucos, quando é bebezinho, vai vindo. E os espíritos que podiam ser muito amigos, ou podiam ser amigos que estavam brigados, têm a oportunidade durante 7, 10, 12, 13 anos de criar um vínculo, um afeto novo.